Olá, tudo bem com você? Sou a professora Tatiana Sacati e a gente vai falar nessa aula sobre vetores unitários e normalização de vetores. Vamos começar? Vetores unitários são aqueles vetores que ele tem comprimento, intensidade, módulo, norma, né, igual a 1, ou seja, se esse for o vetor V, né, se seu valor e módulo for igual a 1, ele é um vetor unitário. No gráfico, né, eu estou apresentando para você dois vetores. O vetor verde, que eu vou chamar de vetor I, que tem componente 0 e 1, e o vetor em vermelho, que é o vetor J, de componentes 1 e 0. Olhando no gráfico, a gente pode perceber que eles são vetores unitários, né? Eles medem uma unidade, né? Agora eu vou só conferir, né? Só verificar que o vetor unitário é aquele que seu valor em módulo é igual a 1. Então, o vetor I, o xg é 0, então 0 ao quadrado, e o y do vetor I é 1, então dá 1 ao quadrado, ou seja, da raiz quadrada de 1, que é 1, tá? E a mesma coisa para o vetor J, né? Raiz quadrada, o x do J é 1, então 1 ao quadrado, o y do vetor J é 0, 0 ao quadrado, então dá a raiz de 1, que é 1 também. Tá? E lembrem sempre desses vetores que eles são chamados versores do R2, tá? Porque se por um acaso alguém falar, os versores do R2, você tem que saber que é o vetor I e o vetor J, que são vetores unitários, tá? Nessa posição aí. Agora eu vou verificar se esse vetor U ele é unitário ou não, né? Para verificar se é unitário, tem que achar o módulo do vetor U, que é a raiz quadrada do x do vetor U, que é 2/3 ao quadrado, mais o y do vetor U, que é a raiz de 5 sobre 3 ao quadrado. E aí eu vou ter 4 sobre 9 mais 5 sobre 9, ou seja, vou ter 9 por 9, que é raiz quadrada de 1, que é 1. Logo, o vetor U, ele é, de fato, um vetor unitário. Agora, existem vetores unitários no R3, no R4, no R5? Existem sim, tá? Então, vou verificar se esse vetor V, ele é unitário. Para tanto, eu preciso achar o seu módulo, tá? Então, todos os componentes ao quadrado, né? Raiz de 5 sobre 5 ao quadrado, mais raiz de 11 sobre 5 ao quadrado. Daí, eu vou ter raiz quadrada de 9 por 25, mais 5 por 25, mais 11 por 25. E aí, eu vou ter 25 por 25, que é raiz de 1, que é igual a 1. Logo, esse vetor V do R3, ele também é unitário, tá? Ele tá no R3, mas ele tem o comprimento, né, a intensidade, a norma, a medida igual a uma unidade. E esse vetor 3 e 4, será que ele é unitário? Vou fazer o módulo dele e vou verificar. Né? Módulo raiz quadrada do x ao quadrado mais o y ao quadrado. E aí eu vou ter raiz quadrada de 9 mais 16, que é raiz quadrada de 25, ou seja, o módulo do vetor V é 5. Então, ele não é um vetor unitário, né? Se a gente ver o gráfico dele ali, ó, absurdamente, né? Não é de fato unitário, né? Ele tem, na verdade, 5 unidades. Mas a partir desse vetor V que não é unitário, né? Eu posso achar um vetor que seja unitário, tá? Eu vou achar um vetor T de Tati, né? Que é unitário, fazendo o quê? O que a gente chama de normalização de um vetor, tá? Então, eu vou achar um vetor T que é unitário a partir do vetor V, fazendo o quê? O vetor V dividido pelo módulo do vetor V, tá? O vetor V tem componentes 3 e 4, dividido pelo módulo de V, que é 5. Ou seja, vai ter o vetor 3 e 5 e 4 quintos. Então, esse é o meu vetor, vetor T de Tati, que ele é unitário. Vamos verificar? Para verificar, tem que fazer o quê? Achar o módulo de T, né? Que é a raiz quadrada do x
ao quadrado mais o y ao quadrado. Então, eu vou ter raiz quadrada de 9 quartos, né? 9 quartos não, 5, né? 25. De 9 por 25, mais 16 por 25. Como 16 mais 9 é igual a 25, vai dar raiz de 25 por 25, que é raiz de 1, que é 1. Ou seja, o vetor t é unitário, tá? E ele é unitário, então vou pegar aqui, vou desenhar ele aqui no gráfico, né, as componentes dele. Vou passar para decimal, né, para ficar melhor. 3 quintos é igual a 0,6. 4 quintos é igual a 0,8. Então, ele vai ficar aqui, ó, x 0,6 e 0,8. Vou colocar aqui, 0,8 e 0,6. Vai ficar bem aqui. Né? Vamos ver se eu consigo desenhar ele retinho. Provavelmente não, né? Mas tá aqui. Tá? Então, tá aqui o vetor t, né, que é unitário, ou seja, ele tem medida em módulo, comprimento de uma unidade. Vou colocar aqui, ó, t, ó, vetor t de Tati. Aqui é o vetor v, tá bom? Que tem uma unidade, tá? E esse vetor tem outra característica. Se ele é feito a partir do vetor v, ele tem a mesma direção, o mesmo sentido, tá? Só o valor em módulo que é diferente. Né, o t é unitário, o módulo é 1, né? O v ali deu medida 5, tá bom? E aí eu consigo normalizar vetores que não sejam do R2, né? Sim, né? Pode ser do R3, do R4, do R10, do R1000. Tudo que a gente vê para o R2 é válido para todos os R's também, tá? Então, eu posso normalizar, mas lógico, se o vetor não for unitário, né? Aí não faz sentido eu normalizar. Então, eu vou achar o módulo vetor A, então, que é o x ao quadrado, mais o y ao quadrado, mais o 3 ao quadrado. Que aí eu vou ter 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4 e 3 ao quadrado 9. Ou seja, raiz quadrada de 14. Bom, não é igual a 1, então o vetor A não é unitário, né? Então, eu vou achar um vetor B de bolinha, tá? Que seja unitário a partir desse vetor A, fazendo o quê? Vetor A dividido pelo seu módulo, que é o módulo de A. O vetor A, componentes 1, 2, 3, dividido pelo módulo de A, que deu raiz de 14. Né? Aí eu tenho o vetor 1 por raiz de 14, 2 por raiz de 14 e 3 por raiz de 14, tá? Então, esse é o vetor B, que ele é unitário. Tá bom? Vamos verificar? Vamos verificar para ver se deu certo, né? Vai que não, né? Então, é o x ao quadrado mais o y do vetor v ao quadrado mais o z do vetor v ao quadrado, tá? Isso aqui vai ficar raiz quadrada de 1 por 14 mais 4 por 14 mais 3 ao quadrado, 9 por 14. E aí, eu vou ter 9 mais 1, 10, mais 4, 14. 14 por 14 é quanto? 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Logo, eu tenho um vetor B, que é unitário, tá? Que foi obtido a partir do vetor A, que não é unitário. E esse vetor B, eu posso afirmar com certeza, com todas as letras, que esse vetor B tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor A, porém, o módulo de B é 1 e o módulo do vetor A é raiz quadrada de 14. Ok? Então, pessoal, isso que é um vetor unitário, é o vetor em que seu valor em módulo, né, sua medida, seu comprimento, sua intensidade é igual a 1. E a normalização, que a partir de um vetor que não seja unitário, eu consigo encontrar um que de fato seja unitário. Tudo bem? Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.